Você vai ouvir agora uma mensagem nos encontros de paz e vida com o pastor Joahide Palharim. Então eu gostaria que você pegasse aí o Evangelho, por favor, e abrisse no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Tem alguém perto de você sem a palavra de Deus? Se tiver, mesmo não conhecendo a pessoa, aproxime-se dela, mostre aonde nós vamos ler, já faça amizade. Com certeza é um novo convertido, aproveita para discipular, aproveita para ser o pastor dessa pessoa, para ajudar essa pessoa. Então Jesus Cristo, depois de ressuscitado, ele andou aqui na terra, comeu, bebeu, conversou, deu instruções por mais de 40 dias. Ou por cerca de 40 dias. Isso depois de ressuscitado. E ele foi visto por mais de 500 pessoas que comprovaram que era o mesmo Jesus que tinha morrido na cruz. E por que isso é importante? Porque tem muita religião dizendo, não, Jesus não morreu na cruz, ele só desmaiou. Outros dizendo, não, ele morreu, foi sepultado e o seu cadáver sumiu. Outros dizendo, não, a sua tumba foi achada, não é? Tem outras religiões até dizendo que foi o próprio Jeová que roubou o corpo de Jesus e está guardando para o dia do juízo final para mostrar para a humanidade. Então, essas coisas são importantes. E Jesus Cristo, depois de ressuscitado, ele deu prioridade à sequência do plano de Deus na nossa vida. Ele provou, portanto, que ele viveu neste mundo sem pecado, por isso era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que ele morreu na cruz em favor dos pecadores, uma morte substitutiva, morreu no nosso lugar, e sepultado, ele desceu às profundezas do inferno e tirou das mãos de Satanás o império da morte e também as chaves do inferno. E Jesus Cristo ressuscitou no terceiro dia, apareceu primeiramente para Maria Madalena, depois para os apóstolos e depois para mais de 500 pessoas, e ficou andando com essas pessoas pelo prazo de 40 dias, conversando com elas, instruindo, e mostrou que o mais importante agora que nós temos Salvador, agora que nós temos garantia da vida eterna, porque francamente, se Jesus Cristo não pudesse ressuscitar, se Jesus Cristo fosse um mártir apenas, se ele tivesse apenas morrido injustamente, se ele não pudesse ter ressuscitado, de que nos valeria um Salvador que não pôde se salvar a si mesmo? Então ele voltou triunfante, mostrando as chaves da morte e do inferno, e dizendo, está vendo? Eu falei, eu confirmo, e eu provo, eu venci a morte e o inferno. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Aí Jesus mostrou que, agora, ele quer dar algo mais para aqueles que recebem a palavra e nele creem. Ele quer que a pessoa não apenas seja salva, mas que a pessoa seja cheia de poder nesta vida. Que a pessoa tenha uma vida vitoriosa, uma vida transbordante. E ele garante isso nos revestindo de poder e batizando com o Espírito Santo e com fogo. Então aparecem religiões para dizer, não, o Espírito Santo foi só naquela época. Falar em línguas foi só naquela época. Batismo com o Espírito Santo não acontece mais. Dons do Espírito Santo não ocorrem nos dias atuais. E depois muitas religiões até ensinam, não foi o Espírito Santo, foram vários espíritos. Como dizem, né? Porque no dia de Pentecostes, 120 pessoas estavam reunidas num galpão, num cenáculo, e as 120 foram batizadas com o Espírito Santo e com fogo. E tem religião que ensina que não foi o Espírito Santo, mas os Espíritos Santos.
E me desculpe a franqueza, quem ensina isso são as testemunhas de Jeová, e eles não creem que o Espírito Santo é Deus. E aí eles estão passando um ensinamento que se assemelha ao kardecismo. Porque se no dia de Pentecostes foram 120 espíritos diferentes que baixaram naquela igreja, então eles estão ensinando incorporação, as pessoas receberem espíritos? Não, mas a palavra de Deus é clara. No dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente ouviu-se um barulho como de um vento veemente e impetuoso que encheu toda a casa, e foram vistas línguas repartidas como que de fogo, que voavam e começaram a pousar sobre as 120 pessoas, e conforme aquelas línguas de fogo pousavam, todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo concedia que falassem, e não os Espíritos Santos. É um Espírito Santo só. Então nós estamos vivendo uma época de heresia, de falsos ensinamentos, de confusão espiritual. E tem gente que diz que o Espírito Santo, ele na verdade é uma energia, é uma força, e querem se basear justamente nesse versículo que eu vou ler para você agora. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Jesus então ressuscitado, antes de subir aos céus, assim coisa de minutos antes de subir aos céus, ele falou não só para os 12, mas falou para aquela multidão de 500 pessoas que estava com ele no Monte das Oliveiras, antes dele ascender aos céus, antes da sua ascensão. Jesus Cristo falou para todas aquelas pessoas: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Ou seja, as verdadeiras testemunhas de Deus são aquelas que são cheias do Espírito Santo. E se a pessoa diz que é testemunha de Jeová, mas não crê no Espírito Santo, ela não pode ser testemunha em toda a terra. O que ela pregou é uma religião e não o poder de Deus. Então eles dizem: não, foi só um revestimento de poder, só um revestimento, não o Espírito Santo. Muito bem. Mas Jesus Cristo aqui ele já diz que esse revestimento, essa virtude, ela vem do Espírito Santo. E o Espírito Santo que há de vir sobre vós é o Espírito Santo, com virtude e poder. Nós vamos agora analisar estas coisas. Eu vou comprovar para você que o Espírito Santo não é uma força, não é uma energia. Vou comprovar agora, inclusive para você ter condição de responder quando vierem com falsos ensinamentos na porta da tua casa, ou no teu trabalho, ou no dia a dia, quando alguém tentar confundir a sua mente sobre a pessoa do Espírito Santo. Mas antes de ler a palavra, porque eu já sei, eu já conheço, mas antes de ler a palavra, eu creio que o Espírito Santo é Deus, é o próprio Deus. Eu creio que o Senhor Jesus e Deus são a mesma pessoa, e não que Jesus é um Deus menor, ou que Jesus é menor do que Deus. Ele é o próprio Deus. E a confusão aí acontece por quê? Olha só. Jesus é o Filho de Deus, então o Filho é menor do que o Pai. É isso que ensinam, não é? Mas Jesus Cristo disse: eu e o Pai somos um. Agora, quando o Espírito Santo de Deus veio sobre a Virgem Maria, foi a virtude do Espírito Santo que fez com que ela concebesse. Agora, uma moça virgem, sem marido, engravida e nasce uma criança, começam a perguntar: que bonitinho, quem é o pai? Que criança linda, quem é o pai? Deus, porque o José não era, né? O pai é Deus. Então ele é o Filho de Deus. E aí começou a confusão. Então, se ele é Filho de Deus, ele é menor do que Deus. Mas as pessoas não entendem
que ali naquele momento já estava presente a Trindade se revelando à humanidade, quando o anjo vem como mensageiro, e a palavra anjo quer dizer isso, o mensageiro enviado por Deus, o mensageiro que traz a palavra de Deus. O anjo vem e traz a palavra a uma mulher chamada Maria, virgem, solteira ainda, que nunca tinha tido relações sexuais. E o anjo diz: virá sobre ti a virtude do Altíssimo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. E o ente santo que de ti há de nascer será chamado de Filho de Deus. Será chamado assim. Mas ali naquele momento é o Pai, é o Espírito Santo e o Filho. As três pessoas que na verdade são uma só. E esta pessoa que nasceu como homem, que viveu como homem, que morreu como homem, ele só ressuscitou como Deus. E aí está a diferença entre Jesus e qualquer outra pessoa. E o que é mais maravilhoso é que ele é a pessoa que batiza com o Espírito Santo e com fogo. Se ele fosse menor do que Deus, ele não poderia enviar o Espírito Santo. Ele disse: ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Ah, está vendo? Só revestidos de poder. Então eles querem fazer confusão, muitos se confundem, mas eu vou te mostrar que o Espírito Santo não é uma força, ele é o próprio Deus, desejoso de habitar em nós. Tanto que Jesus falou assim uma certa ocasião: quem me ama guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem habita em nós, em quem guarda a palavra do Senhor? O Pai, o Filho, através do Espírito Santo. Amém? É a Trindade em nós, é o Deus completo em nós. Jesus Cristo, ele não traz apenas a salvação, ele traz o poder do Espírito Santo, a presença do Espírito Santo, que é a presença do próprio Deus. Você crê nesta palavra? Porque eu creio. Eu não precisaria nem discutir, não precisaria nem conversar, mas você crê porque é mais importante crer do que até receber provas. Porque a pessoa que fica exigindo provas, por mais que você prove, nem com provas ela vai acreditar. Agora a pessoa que tem fé, ela não precisa de provas. Eu acredito que Jesus é Deus. Eu acredito que ele batiza com o Espírito Santo e com fogo. Eu acredito que o Espírito Santo é Deus. Eu acredito que desde que Jesus foi glorificado, o Espírito Santo está conosco aqui na terra e vai ficar até o último segundo. Quando a trombeta soar, aí o Espírito Santo será tirado da terra e com ele todos aqueles que foram lavados e remidos no sangue de Jesus Cristo e se tornaram nesta vida o templo vivo do Espírito Santo. Você crê nisso? Não precisa de prova para crer nisso? Então vamos dar a melhor salva de palmas para a palavra de Deus. A melhor salva de palmas que Nova Iguaçu já deu para o Senhor Jesus e a sua palavra. Mas vamos aplaudir muito. Enquanto você aplaude, abra a tua boca e diga: glória ao teu nome, Senhor. Isso, glorifique e aplaude e continua. Vai por tua conta. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus bendito e Deus amado, agora nós precisamos do teu Espírito Santo para possuir a boca do pregador. Então agora, ó Pai, vem e tome o lugar do pregador. Abre os ouvidos de cada pessoa que se encontra nesta igreja. Abre o ouvido de quem está ouvindo pela rádio ou pela internet. Abre, meu Deus, o ouvido de quem está assistindo pela TV. Envia a tua palavra com poder e autoridade. E que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Jesus. Quem tiver lugar pode sentar. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, tem um texto lá, no capítulo 12, e eu quero que você vá comigo, por favor, no versículo 7, que parece dar munição para as pessoas que pregam que o Espírito Santo é só uma força. Aqui está escrito assim, ó:
Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Então eles pegam o versículo 7 e falam, está vendo? É uma manifestação. É só uma manifestação, é só uma força, é só uma energia. Agora eles estão confundindo a operação do Espírito Santo com a própria pessoa, não é? Por exemplo, eu posso me manifestar artisticamente, porque eu sei desenhar. Se eu pegar aqui uma folha em branco e ficar olhando para esta senhora, eu desenho o rosto dela direitinho. Eu faço isso desde criança. Eu posso ter uma ideia e manifestar essa ideia no papel. Eu sei desenhar, eu tenho esse dom. Se eu estiver pensando em algum projeto, alguma construção, algum folheto, algum anúncio, alguma coisa, alguma carta, enfim, alguma peça, eu sou capaz de usar uma caneta, um lápis e me manifestar no papel. Eu mostro no papel o que eu estou querendo transmitir. E as outras pessoas vão entender. Então elas confundem manifestação com a própria pessoa. Ninguém pode pegar, por exemplo, um desenho do João Ribe e falar que o João Ribe não existe, que isso é só uma manifestação do João Ribe. Mas espera um pouquinho. O desenho não aparece sozinho no papel. Ninguém pode dizer que isso é uma manifestação, uma força do João Ribe. Mas cadê o João Ribe? Não, ninguém sabe do João Ribe, mas isso aqui foi uma manifestação dele. E ficarem dizendo que isso simplesmente foi uma manifestação. Ninguém acredita que eu existo, por exemplo, porque não me viram. Mas se o desenho está lá, é porque eu fiz, não é? A mesma coisa são essas manifestações do Espírito Santo, que o apóstolo ao escrever, ele fica dizendo e repetindo, veja só. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito, para frisar que é o mesmo Espírito, que não é um outro Espírito incorporando, que não é um outro Espírito dando a entender que existiriam vários Espíritos Santos, cada um fazendo uma coisa. O mesmo Espírito concentra essas manifestações, e isso aqui que você está vendo, esses 9 dons do Espírito Santo, é uma relação reduzida, porque ele faz muito mais do que isso. Tem muito mais do que isso. Nem se relacionou ali a manifestação do Espírito Santo, por exemplo, para dar uma visão, ou para dar uma revelação. Não está relacionado isso ali, não é? Quer dizer que o mesmo Espírito, e desde o versículo 11... mas um só. Eu não sei porquê, me perdoe insistir nisso. Me perdoe. Se está dizendo, mas um só. Como é que tem gente que continua acreditando que são vários Espíritos Santos? Mas um só. Mas um só. E o mesmo Espírito. O mesmo, gente. É o mesmo Espírito. Mas um só. E o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. O Espírito Santo concentra toda a atividade. Ele coordena toda a atividade. Para isso daqui, o Espírito Santo fala, por exemplo, vou dar o dom de profecia. Quero usá-lo como profeta. Para esse aqui eu vou dar a palavra da sabedoria. Quero que ele seja um pregador. Ele vai coordenando. Você acha que uma força cega, desprovida de inteligência, seria capaz de distribuir os dons, repartindo a cada um como quer? Uma força não tem vontade, porque ele reparte como quer, ele dá como quer. Uma força não tem esse talento, não tem vontade. Seria uma força como essa eletricidade.
Agora veja como o Espírito Santo realmente, além de ser declarado como uma só pessoa, que opera tudo em todos, na diversidade de dons, nas várias manifestações do seu grande poder. Veja como a própria palavra aqui no capítulo 12 fala quem Ele é Deus. Olha o versículo 4. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Agora tem uma sutileza aqui, nesses 3 versículos que eu li para você, que eu acho que até o apóstolo Paulo, quando estava escrevendo, nem percebeu. Porque muitas vezes o Espírito Santo usa a pessoa e ela não compreende ou não alcança a profundidade daquilo que o Espírito Santo está fazendo através dela. Veja, será que o apóstolo Paulo percebeu, e será que você nessa leitura que eu fiz, será que você percebeu um detalhe sutil? Eu vou ler, quem sabe você percebe. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Percebeu? Olha aqui, no versículo 4. O Espírito Santo. Olha aqui no versículo 5. O Senhor Jesus. E olha aqui no versículo 6, é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Numa breve mensagem, além de falar que o Espírito Santo é um só que faz tudo, ainda revelou para todos nós, com sutileza, com educação, com fineza, que são 3 pessoas. E que estas 3 pessoas é Deus. É um mistério e é Deus. Portanto, você já foi salvo pelo Senhor Jesus, que fez a obra na cruz. Ele é o nosso Redentor, o nosso Salvador, aquele que nos garante a vida eterna. Essa é a função. Se você ainda não foi salvo por Ele, hoje você será, pode ter certeza. Daqui a pouquinho você será, porque Ele vai perdoar todos os teus pecados e te purificar de todas as iniquidades. Ele vai curar todas as tuas enfermidades, arrancar todos os teus vícios e te libertar de toda opressão maligna e tudo que atrapalha a sua vida. Aí vem o Espírito Santo para te revestir de poder, para te dar talentos, para te dar dons, para te capacitar, para ter uma vida poderosa. O diabo vai correr de você. A partir do momento que você estiver revestido de poder e batizado com o Espírito Santo, você vai ser fogo puro, fogo santo. E o diabo, ele foge desse fogo santo. Você vai ser cheio do Espírito hoje. E o que é melhor? Hoje mesmo, você vai ter a plenitude do próprio Deus habitando na tua vida. Não um Deus morto, não um Deus pela metade, não um mini Deus, mas o Deus Todo-Poderoso, o grande El Shaddai. Agora, vamos analisar aqui, porque os que dizem que o Espírito Santo é só uma força, uma energia, como é que eles explicam, por exemplo, que essa energia seja capaz de ensinar? Vamos lá no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 11. Jesus estava falando para os salvos, dizendo: olha, vocês vão ser perseguidos, torturados, vão ser levados a tribunais, vão ser colocados diante de magistrados. Falsas testemunhas se levantarão contra vocês, farão um ardil para prendê-los, para matá-los, juntarão falsas provas. Não esteja preocupado, Jesus disse, quando vocês forem presos, quando vocês forem colocados diante de tribunais, de magistrados e potestades, isto é, diante de poderes da terra. Não estejais solícitos de como ou do que haveis de responder, nem do que haveis de dizer, porque na mesma hora vos ensinará
o Espírito Santo o que vos convém a falar. Você acha que uma força que visse você num tribunal sendo acusado falsamente por causa da sua fé, você acha que uma força seria capaz de colocar a palavra na tua boca e dizer, responde assim, assim, assim? Boca e sabedoria a que ninguém pode resistir? Você acha que uma força é capaz disso? Aqui Jesus Cristo está dizendo que o Espírito Santo é uma pessoa com capacidade de ensinar. E se ele é capaz de ensinar, significa que ele é mais inteligente do que nós. Mais capaz do que nós. E Jesus Cristo jamais defenderia o Espírito Santo tão ardorosamente se o Espírito Santo fosse só uma força como essa energia. Se o Espírito Santo fosse só como uma energia elétrica, por que Jesus iria ficar defendendo veementemente o Espírito Santo? Eu pouco me importo se aqui no Rio de Janeiro vocês falam mal da Light. É uma energia, não é? É uma empresa de energia. Eu vou falar mal da eletricidade? Vou falar mal da eletricidade? O que adianta falar mal da eletricidade? Por mim podem falar mal da eletricidade à vontade. Não é uma pessoa, não é? A energia cai toda hora, a energia que é uma porcaria, a energia que é fraca. Você ficou ofendido? Você acha que a energia ficou ofendida? A eletricidade ficou ofendida? Ela não é uma pessoa. O Espírito Santo não é uma energia, não é uma força. Porque ele se ofende. Ele pode ficar magoado. E somente uma pessoa é capaz de ficar magoada. Somente uma pessoa é capaz de ficar triste. Somente uma pessoa é capaz de ficar ofendida. O Espírito Santo é sensível demais. Por isso que ele é retratado como uma pomba. Porque ele é sensível. Ele é simples. Ele é puro. Ele se ofende à toa, ele se entristece. Então veja aqui mesmo no versículo 10. Estou em Lucas capítulo 12, versículo 10. Jesus falou assim: e a todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoada. Mas ao que blasfemar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado. Falar contra o Espírito Santo não tem perdão. Significa que o Espírito Santo, ele é tão amado pelo Senhor Jesus, ele é tão santo, tão puro, tão sensível, que a ferida que a gente provoca nele é uma ferida que não será superada na eternidade. Por isso que o pecado contra o Espírito Santo não tem perdão nem neste século, nem no século futuro, disse Jesus. Em outros evangelhos aqui ele fala isso, nem agora nem nunca. Jesus Cristo disse, pecado contra o Espírito Santo não terá perdão nem nesta vida, nem no século futuro. Ele é uma pessoa. Se ele fosse só uma energia, por que Jesus iria se importar se alguém falou mal do Espírito Santo? E ele fica triste. O Espírito Santo fica muito triste, amados. Eu quero que você vá comigo na carta aos Efésios. Nós vamos ler o capítulo 4, versículo 30. Efésios capítulo 4, versículo 30. Olha o que está escrito aqui. E não entristeçais o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus. É assim que está na tua Bíblia? E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. O Espírito Santo é uma pessoa que fica triste. Mais do que você poderia magoar a pessoa amada, acredite. Mais do que você poderia entristecer o seu filho, a sua filha, o seu pai ou a sua mãe. Essa semana eu estava lá babando em cima do meu netinho que nasceu. Eu já sou vovô.
Agora eu vou deixar a barba crescer para parecer mais vô. Que ninguém acredita que eu sou vô. E eu estava lá e a minha filha, tadinha, não é fácil para mulher, não é? Não é fácil. Criança chora de noite, dorme de dia, mama, não é? E a criança exige cuidados. E é trabalhoso. E a minha filha, eu percebi que ela estava estressada. Aí, ela falou uma coisa assim meio atravessada, eu percebi que ela estava estressada. Falei, filha, então papai já vai, tá? Aí, papai já está indo. E ela falou, não, fica, vê o Jornal Nacional aqui. Falei, não, papai está indo, filho. Eu percebi que não era para ficar. Entendeu? Você percebe, o homem sente quando é para sair fora, né? Eu saí fora, aí ela percebeu que havia me magoado, me entristecido. Eu fiquei um pouquinho triste, sim, porque eu queria ficar lá até o dia nascer. Queria ficar babando em cima do meu neto direto. Mas aí eu reduzi a visita, falei, então papai está indo, tal, me acompanhou até o elevador. Aí ela ficou me mandando torpedo no celular e mensagem, e te amo. Pai, eu estou há 15 dias nesse estado, não é fácil não, eu ando muito chata, mas eu te amo muito, e papapá, né? Então, bastou ela mandar um torpedo com essas palavras, um torpedinho. Estava triste no dia seguinte, quando eu vi o torpedo, um agradinho dela, já fiquei molinho de novo. Não é assim? A gente pode magoar pessoas com bobeira, mas basta um agradinho, não é? Basta um agradinho. Agora o Espírito Santo é uma pessoa tão complexa. É uma pessoa tão inimaginável, tão sensível, que ele pode ficar triste. E só uma pessoa é capaz de ficar triste, sim ou não? A eletricidade fica triste? Você faz um gato lá na tua casa e está puxando energia do poste. Não pode, lógico, mas eu sei que tem visitante aqui que faz. Aí, puxou a energia de lá do poste e levou lá para tua casa. Você está alegre, não está? A eletricidade está triste? Imagina, está triste coisa nenhuma. Por que essa energia não está triste? Porque ela é uma energia. Ela não é uma pessoa. Agora o Espírito Santo não. O Espírito Santo é uma pessoa. E só uma pessoa é capaz de ficar triste. Não é? Agora vou te dar a prova cabal, a prova definitiva. Agora nós vamos deixar o diabo zonzo. Vai ser uma cacetada assim na cabeça da serpente. Que ela vai ficar, matar a gente não mata, você sabe, né? A gente deixa ela zonza, né? Mas agora eu vou te dar uma prova que a serpente vai ficar zonza com essa história de que o Espírito Santo é uma energia e não uma pessoa, porque eu vou te dar a prova definitiva de que ele é uma pessoa. Vamos comigo na carta de Tiago, capítulo 4, versículo 5. O diabo já saiu correndo porque ele conhece a Escritura. O diabo já deu no pé. Mas se você quiser aprender, fica aí. Ou cuidais vós, que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes. Eu vou ler, presta atenção. Ou você acha, não é? Que é em vão o que diz a Escritura, que o Espírito com letra maiúscula, que o Espírito que em nós habita, que habita em nós, olha aqui, ó, o Espírito que em nós habita tem ciúme. Eletricidade tem ciúme? Só uma pessoa tem ciúme. E o Espírito Santo é ciumento. Ele é ciumento. Ele tem ciúme de você. Vou dizer uma coisa. Quando você
olha aquele homem de fralda, barrigudão, enorme, sentado, dando risada. E você coloca umas moedinhas lá pro Buda, coloca a comidinha pro Buda. Você não imagina o ciúme do Espírito Santo, ele tem vontade de arrebentar tudo. Ciumento. Quando você vê um ídolo, uma imagem, e fica lá pedindo, chorando, suplicando, fazendo promessas, você não imagina o ciúme do Espírito Santo. Quando os jornais publicam que um morto está sendo agora santificado, mais exaltado do que o próprio Espírito Santo, recebendo tanto espaço na mídia, orgulho nacional. Quando o Espírito Santo vê que um cadáver está sendo elevado pelos religiosos à condição de um Espírito Santo, que as pessoas podem recorrer, um ajudador, um consolador, você não imagina o ciúme que ele fica. O ciúme. Quando você, no seu coração, dirige uma oração secreta, ou ainda tem temor de um ídolo, achando que aquilo é sagrado, achando que aquilo é santo, quando você secretamente, ainda no seu coração, sem que ninguém veja, você considera uma estátua como algo divino, você não imagina como o Espírito Santo fica doído de ciúme. Ele não tem ciúme do marido nem da mulher. Ele não tem ciúme nem do filho nem da filha. Mas ele tem ciúme quando você procura outros espíritos. Não, porque eu tenho aqui um espírito que é o meu protetor. Eu tenho um guia. Você não imagina. Você não imagina. Quando a pessoa honra outros espíritos, ou ama outros espíritos, ou busca ajuda de outros espíritos e entidades, ele tem ciúme. E ciúme só uma pessoa sente. Ciúme, muito ciúme. O ciúme dele é assim: como eu gostaria que essa pessoa que está agora adorando outros espíritos, como eu ficaria feliz se essa pessoa dirigisse para mim todo esse amor. Pena que ela ama outros espíritos. Quando o Espírito Santo vê a pessoa adorando outros deuses ou outros ídolos, ou estátuas, ou imagens, ou objetos que ela acredita que têm poder, objetos que ela acredita que são sagrados, o Espírito Santo enciumado, ele pensa: como eu gostaria que esta pessoa me buscasse do jeito que ela busca estes ídolos. Como eu gostaria que esta pessoa me desejasse do jeito que ela suplica para estas imagens. Como eu gostaria que esta pessoa sentisse por mim o que ela está sentindo por essas coisas vãs, que não têm vida, que não podem fazer nada. E ele chora. Só uma pessoa chora. O Espírito Santo chora, mas ele se move. Ele se move. O Espírito Santo é a pessoa que você precisa ter no seu interior e que vai moldar você à semelhança do próprio Filho de Deus. Ele é a única pessoa que tem sensibilidade para captar quais as mudanças que a sua complexa personalidade precisa sofrer para ficar cada dia mais parecido com Jesus Cristo. Só o Espírito Santo, com essa sensibilidade extraordinária, é capaz de sondar até os teus pensamentos e os desejos do teu coração. E o que é melhor de tudo, só o Espírito Santo de Deus é capaz de pedir aquilo que você não sabe que vai precisar. Só o Espírito Santo de Deus é capaz de interpretar os teus gemidos e uma lágrima que rola por causa da sua grande sensibilidade. Você pode disfarçar para o teu marido: está chorando por quê, mulher? Não, um cisco que caiu aqui. Ele pode até acreditar, mas o Espírito Santo, ele vê aquela lágrima, ele sabe exatamente o que aquela lágrima quer dizer.
Ele é extremamente gentil, sensível, ajudador, consolador. Ele guia, ele protege, ele convence, ele ensina. Ele é uma pessoa para estar conosco todos os dias. E Jesus Cristo disse: aquele Espírito da verdade que eu da parte do Pai vos hei de enviar. E é o próprio Senhor Jesus que envia. Hoje, quando alguém comentar, ou a partir de qualquer dia de hoje, alguém comentar com você que o Espírito Santo é só uma energia, é só uma força. Quando alguém comentar que o Espírito Santo é só uma força, uma manifestação, agora você sabe como responder para esta pessoa. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual estáis selados para o dia da redenção. Quando você recebe o batismo com o Espírito Santo e com fogo, e só Jesus batiza com o Espírito Santo e com fogo, Maria não batiza com o Espírito Santo e com fogo, Pedro não batiza com o Espírito Santo e com fogo, João Ribe não batiza com o Espírito Santo e com fogo, ninguém batiza com o Espírito Santo e com fogo, só Jesus batiza com o Espírito Santo e com fogo. Quando você receber este batismo com o Espírito Santo, você vai estar recebendo um selo. Você vai estar recebendo um lacre. Escute bem isso, amado, amada. Escute isso. Quando você recebe este selo, você é lacrado, você é fechado, você é selado. O Espírito Santo de Deus está dentro de você. Isso significa que ele não sai mais. A chama pode apagar por falta de azeite, mas escute, aqui está cheio de azeite. E aqui tem azeite de sobra para a sua candeia, para a sua lamparina, para a sua luz resplandecer. E quando você está lacrado com o Espírito Santo, olha aqui, ó, você pode até esfriar na fé e parar de falar em línguas estranhas, parar de orar em mistérios. Puxa, pastor, faz tanto tempo que eu não falo em línguas. Isso não quer dizer que o Espírito Santo não esteja lacrado aí dentro de você. Hoje mesmo nós vamos despejar azeite aí dentro, porque o fogo do Espírito Santo já está aqui presente. A palavra de Deus está limpando tudo. O azeite está limpo, o azeite está puro. Mas o melhor de tudo é quando vem o sangue de Jesus e te purifica de todo pecado. Aí, santificado pelo sangue de Jesus, não há mais nenhum impedimento para você ser cheio, cheia do Espírito Santo de Deus e saber o que é ter o próprio Deus habitando dentro de você. 24 horas por dia. Quando você for orar e estiver falando em mistérios, você poderá até repetir 2 ou 3 palavras em línguas estranhas e ficar repetindo várias vezes as 2 ou 3 palavras. Você fala, puxa, mas parece até uma bobeira. Eu queria falar um monte de palavra em língua estranha. Eu queria falar um monte. Não precisa. Porque a comunicação em línguas estranhas com o trono de Deus não consiste em vocabulários. Isso é um código cifrado. Já vou ficar maluco com isso. Ele vê que as palavras são as mesmas, mas o significado de cada uma delas está transformado pela intenção do Espírito Santo de Deus. E quando chega esse código lá em cima, tudo codificado, é só Deus que decodifica. Aí você vai ter o próprio Deus orando por você, intercedendo por você. E esse lacre, olha só, e não entristeçais a pessoa do Espírito Santo de Deus, que está dentro de você, na qual você foi selado para o dia da redenção. Essa é a maravilha. Você está selado para o dia da redenção. É como se Jesus Cristo transformasse o teu corpo aqui numa carta. O batismo com o Espírito Santo é o teu selo, até o trono de Deus e por toda a eternidade. É uma carta capaz de viajar no espaço. E você vai provar isso no dia da redenção. A rapidez dessa correspondência celestial. Num abrir e piscar de olhos, antes que você diga glória a Deus, você já estará nas nuvens dos céus, na presença do Senhor Jesus. E quem faz isso é o selo do Espírito Santo. Hoje nós vamos buscar esse Espírito Santo. O mesmo Espírito, o mesmo.
O mesmo que conduziu Jesus ao deserto. O mesmo que veio sobre a Virgem Maria para gerar o Senhor Jesus no ventre imaculado. O mesmo Espírito que ali desceu no dia de Pentecostes. Para terminar, eu só quero ler isto. Para não ficar na tua cabeça que no dia de Pentecostes foram 120 espíritos diferentes. Não. Tinha 120 pessoas lá dentro. Mas escute, Atos capítulo 2, e eu vou terminar a mensagem aqui. E eu tenho uma coisa importante ainda no final. Diz assim: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Para buscar o batismo com o Espírito Santo, tem que se reunir no mesmo lugar. Eu acredito que o pastor te convidou a fazer uma campanha de oração para buscar o batismo com o Espírito Santo e com fogo e os dons do Espírito Santo e até desenvolver os frutos do Espírito na tua vida, não é? Eu acredito que sim. Todos reunidos no mesmo lugar, tem que se reunir. Jesus Cristo, ele dá importância para isso, a reunião, a comunhão. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa em que estavam sentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Ó, cada um é muito bom, não é? Cada um deles significa que todos receberam. Cada um deles, e todos, essa palavra é ótima. Além de ser uma manifestação particular, ao mesmo tempo ela é coletiva. E todos, simultaneamente, todos foram cheios do Espírito Santo. E começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Vamos ficar todos de pé. Entendendo agora que o Espírito Santo também não é só isso que eu falei. O Espírito Santo é muito mais do que isso. Você precisa ler o Evangelho. Quarta-feira que vem, quando você retornar aqui na Paz e Vida, o pastor vai ministrar mais uma palavra profunda para você conhecer o Espírito Santo. Cada quarta-feira que você vier aqui para se reunir neste mesmo lugar, você vai receber uma palavra reveladora. Uma explicação poderosa, um ensinamento potente sobre a pessoa bendita do Espírito Santo. E cada vez você vai conhecer mais esta misteriosa pessoa, que num determinado momento se tornará tão simples para você, tamanha a sua simplicidade. Hoje há um requisito apenas para você receber batismo com o Espírito Santo e com fogo. Porque há uma sequência de coisas. A primeira coisa é crer no Evangelho, crer no Senhor Jesus como único Salvador, e não apenas crer, recebê-lo como tal, e a partir de hoje passar a servi-lo. O Espírito Santo tem ciúme de você e tem ciúme quando você traz Jesus Cristo, rezando ou fazendo preces para outra pessoa. Quando você faz preces ou rezas para outra pessoa que não seja Deus, e através de Jesus Cristo, quando você reza para outras pessoas, ele tem ciúme, ele fica triste. E nós não podemos entristecer o Espírito Santo. Toda oração tem que ser dirigida ao Pai, e nós pedimos o que queremos em nome de Jesus. Então a primeira coisa é receber Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Único, porque não existe outro Salvador. Suficiente, porque quem tem Jesus não precisa de mais ninguém, não é? Eterno, porque por toda a eternidade não aparecerá outro Salvador, vai ser Jesus para sempre. E Jesus Cristo, o Filho de Deus, na tua vida, ele vai realizar uma obra extraordinária, porque só ele exclusivamente pode libertar. Por isso que ele é exclusivo. Daí ele ter dito: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres.
Outra pessoa não liberta. Vem aqui que eu desmancho macumba, né? Consulta aqui a mãe não sei o quê, o pai não sei o quê, o filho não sei o quê. Não, outra pessoa não liberta. Só o filho liberta exclusivamente. Por isso que ele é exclusivo. O primeiro passo é esse. Aí quando você fala, eu quero, e vou ser fiel para esse Jesus, hein? Aí o Espírito Santo já fica todo feliz. Você vai ser fiel para Jesus só para Ele. Aí o Espírito Santo já está se preparando. Ele só vai esperar Jesus Cristo te purificar de todo o pecado, apagar todas as tuas iniquidades, te santificar com seu sangue precioso, deixar a casa limpinha para entrar na tua vida e fazer uma morada poderosa. O Espírito Santo já está assim, ó, está esperando muito esse momento. Aí você vai, exclusivamente, o único Espírito que você vai receber, e o único Espírito para o qual você abrirá o seu corpo, será o Espírito Santo de Deus. Tem gente em terreiro que baixa um atrás do outro e não tem nem controle. Mas quando o Espírito Santo de Deus entra em você, ele é tão ciumento da casa que não deixa mais nenhum outro espírito entrar. Nenhum outro espírito entra mais. Ele tem ciúme de você. É meu. Essa casa é minha. Essa pessoa é minha. Ela foi resgatada pelo sangue do Senhor Jesus. Ela foi libertada de todo o pecado. Jesus me entregou esta vida para eu fazer dela uma pessoa vitoriosa, poderosa, cheia de poder aqui na terra. Aí o Espírito Santo vai começar a trabalhar muito na tua vida. E esse selo vai persistir até o dia do arrebatamento, até o dia da redenção. Iniciando pelo princípio, vamos lá? Iniciando pelo começo. Não vamos colocar a carroça na frente dos cavalos. Você precisa receber Jesus primeiro. Porque sem Jesus não tem perdão de pecados. Sem Jesus não tem purificação. Sem Jesus não tem salvação. E o Espírito Santo de Deus não habita num corpo imundo. Ele é santo, ele é sensível, como você já sabe. Você já ouviu. Somente uma pessoa pode te purificar, corpo, alma e espírito, e branquear a tua veste de uma tal maneira como nenhum lavandeiro da terra poderia lavar. E esta pessoa é Jesus Cristo, conhecido pela humanidade como Filho de Deus, mas para nós que cremos o próprio Deus. Aquele que verteu seu sangue puro, sem pecado, para te purificar de todo pecado. Ninguém mais pode te purificar de pecado, só Jesus. Se eu estou com a roupa suja, se eu usar água suja para lavar a minha roupa vai ficar limpa? Se eu pegar sangue de outro ser humano, que não seja Jesus Cristo, qualquer outro sangue, por mais virtuosa que tenha sido a pessoa no passado, qualquer outro sangue é sujo. É sangue de pecador também. Então não adianta, eu não posso me purificar com o sangue de outro pecador. E o único que tem o sangue santo e puro para nos purificar de todo o pecado é o Senhor Jesus. Ele limpa você. Olha, eu vou dizer uma coisa hoje aqui. Pessoas que não conseguem largar de fumar. Quando nós dermos a bênção final e terminarmos esta reunião, essa pessoa que agora mesmo estava pensando, não vejo a hora de terminar essa reunião para ir lá fora fumar, essa pessoa vai ficar com nojo do cigarro. Hoje Jesus Cristo vai te purificar tão profundamente que você não vai aguentar nem a fumaça de cigarro perto de você. Vai libertar hoje bebida, drogas, vícios de jogo, enfim, de tudo. Só Jesus faz isso. Só Ele. Por isso que tem que ser só Ele. Então, iniciando pelo princípio, eu pergunto, quantos aqui querem ter o seu corpo totalmente purificado, lavado, perdoado, corpo, alma, espírito, mente, alma e coração? Quantos aqui querem, neste momento, receber a única pessoa capaz de fazer isso e servir esta única pessoa por toda a eternidade?
e crendo nesta pessoa como o único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Quem quer agora receber o Senhor Jesus, erga sua mão direita assim bem alto. Todos que querem. Glória a Deus. Então todos que ergueram as mãos, peçam licença para a multidão e vem aqui para frente. Vem para cá. Vem para cá. Porque aqui Ele vai te purificar de toda iniquidade. Ele vai arrancar todos os teus vícios. Ele vai te purificar de todo o pecado. Ele vai apagar todas as tuas transgressões. Ele vai limpar a tua ficha. Você não vai ter mais um prontuário, nem no céu, nem no inferno. Você não vai ter mais antecedentes de pecado a partir desse momento. Porque Jesus, Ele simplesmente vai lavar todos os teus pecados. E qualquer outra pessoa que está aqui, precisando de perdão de pecados. Pastor, eu estou com tanto sentimento de culpa e acusação. Eu estou com tanto sentimento de culpa e acusação. Então eu te convido para vir aqui na frente, porque isso está atrapalhando você de receber a purificação completa e a pessoa bendita do Espírito Santo. Mais alguém quer vir? Aproveite agora. Mais alguém quer vir? Aproveite agora. Eu quero chamar aqui na frente pessoas que estão afastadas ou sem igrejas. O número de pessoas hoje, número de afastados, que são chamados de desviados, porque saíram do caminho. O número dos que conhecem a palavra, mas não estão obedecendo o Senhor Jesus, no nosso país hoje talvez seja até maior do que o número de pessoas que nunca ouviu falar de Jesus. Então eu quero chamar aqui na frente você para receber purificação total de todos os seus pecados. Consertar a tua vida com Deus a partir de hoje. Hoje você vai estar de uma maneira tão sublime diante de Deus, tão purificado, tão purificada, que não vai haver restrição nenhuma para você receber o batismo com o Espírito Santo e com fogo. Vem aqui para frente, vem para cá. Vamos aplaudir o Senhor Jesus pelas vidas que estão chegando, porque isso é restauração, isso é transformação, isso é libertação, isso é santificação. Eu quero chamar aqui na frente aquelas pessoas que estão até magoadas, porque até hoje não receberam o batismo com o Espírito Santo e com fogo, acham até que Deus não gosta delas. Você vive pensando nisso, Deus não deve gostar de mim, porque até hoje não recebi, eu devo ter algum problema. Eu quero que você venha aqui para frente em nome do Senhor Jesus, vem para cá, porque todo bloqueio vai ser removido, e quem faz isso é o Senhor Jesus com a sua obra redentora e salvadora. Só Jesus faz isso, ninguém mais faz isso. Jesus Cristo, Ele inicia uma transformação na nossa vida, e é algo tão impressionante. Parentes, amigos e conhecidos que te verem vão dizer: essa pessoa foi lá na Paz e Vida, foi naquela igreja, fizeram a cabeça dela. Vão dizer isso para você. Vão dizer que nós fizemos a tua cabeça. E mais, vão dizer que nós fizemos lavagem cerebral em você. Aí você responda para a pessoa: não foi lavagem cerebral. Foi lavagem do corpo, alma e espírito, pelo sangue precioso de Jesus Cristo. Uma lavagem completa. Ele vai te purificar agora, não vai sobrar um pecadinho, acredite em mim. Pastor, mas eu fiz coisas tão terríveis. Não vai sobrar um pecado, não vai sobrar. O diabo, ele vai procurar com um microscópio, com luneta, e ele não vai achar nada. Ele não vai conseguir achar, porque quando Jesus purifica, Ele limpa mesmo, Ele limpa profundamente. Só o sangue de Jesus lava branco desse jeito. Ele vai te limpar completamente. Não vai ficar mais um complexo na tua vida, não vai ficar mais um remorso na tua vida, não vai ficar mais uma acusação na tua vida, não vai ficar mais um sentimento de culpa na sua vida. Ele vai limpar totalmente agora. E se tem mais alguém que quer aproveitar, chega. Eu sei que não dá mais para vir, mas dá um jeito. Pelo menos mova
pelo menos mova o dedinho do pé do lugar para falar: eu estou me movendo aqui, Senhor, não dá para andar, mas esse gesto é para dizer para o Senhor que eu quero purificação, eu quero, Senhor, eu quero. Enquanto algumas pessoas estão se aproximando de Jesus, quero falar com você que está ouvindo pela rádio ou pela internet, em qualquer lugar do Brasil ou fora do Brasil. Você que está ouvindo um CD num aparelho de som, ou assistindo um DVD, ou vendo um programa na TV. Você que agora ouviu esta mensagem e quer a purificação do Senhor Jesus. Quer receber Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Você que está nos acompanhando à distância, se ajoelhe ao lado do teu rádio, se ajoelhe ao lado do teu computador, se ajoelhe ao lado do teu aparelho de som, se ajoelhe aí ao lado da tua televisão. Enfim, se prostre diante do Senhor, como nós aqui vamos fazer agora também, na Paz e Vida de Nova Iguaçu, Baixada Fluminense, Rio de Janeiro. Você pode se ajoelhar? Tem condição de se ajoelhar? Glória a Deus. Olha os corredores cheios de pessoas que querem o sangue de Jesus. Você que está dirigindo e ouvindo esta mensagem no seu veículo, não precisa parar. Diminua a velocidade. Quer entregar a vida para Jesus? Coloque a mão direita sobre o teu coração. Cada pessoa que está comigo aqui também, cada pessoa que está ouvindo à distância e entregando a vida para Jesus, ou pedindo perdão, ou voltando para o Senhor, cada pessoa que está de joelhos agora, coloque a mão direita sobre o coração e ore assim comigo, ore comigo. Meu Deus e meu Pai. Oh glória, que coisa linda. Deus ele gosta muito quando você o chama assim. Fala assim também: Pai querido. Ah, ele gosta muito. Dele o Espírito Santo não tem ciúme não. O Espírito Santo é o próprio Deus. Então ore comigo: Pai querido, meu Pai amado, meu Deus bendito, muito obrigado por ter preparado tão grande salvação através do sacrifício puro do Senhor Jesus na cruz do Calvário. E eu creio que Ele é o próprio Deus encarnado. Meu Pai bendito, eu creio que é por isso que a sua palavra diz que o Senhor se deu a si mesmo em preço de redenção por nós. O Senhor mesmo se ofereceu por nós. Obrigado por esta salvação. Agora vem, Senhor, derrame sobre mim esse sangue precioso e me purifique agora de todo o pecado, de toda iniquidade, de toda transgressão, de toda maldade. Muda, Senhor, a minha mente, me transforma, corpo, alma e espírito. Faz de mim uma nova pessoa. Retira de mim o que não te agrada. Faz uma limpeza completa para que o meu corpo seja morada aqui na terra do teu Espírito Santo. Meu Deus da glória, eu quero também a tua plenitude. Eu quero receber a presença gloriosa do teu Espírito na minha vida. Por isso eu te suplico, perdoa, Senhor, todos os meus pecados. Me purifica agora com o sangue de Jesus e me prepara para a tua morada. Eu quero que o Senhor venha também me selar com o Espírito Santo. Hoje, Senhor, eu quero a manifestação do teu Espírito na minha vida, porque através desta manifestação eu também vou ter a certeza de que o Senhor habita em mim. Meu Deus da glória,
faça esta obra gloriosa e me abençoe cada dia mais. Meu Pai querido, eu quero o selo do Teu Espírito Santo para o grande dia da minha redenção. Eu quero me reunir com o corpo do Senhor Jesus, que é a igreja aqui na terra. E eu quero, neste corpo, receber mais e mais do Teu poder. Deus bendito, muito obrigado por tudo. Arrola o meu nome no livro da vida. Sim, Senhor, e não permita que o meu nome seja arriscado do Teu santo livro. Me sustenta, Senhor, com o Teu Espírito até o dia da minha partida, da minha redenção eterna. Em nome de Jesus, assim seja feito. Amém, Senhor. Você acabou de ouvir uma mensagem nos Encontros de Paz e Vida, com o pastor João Ribe Palharim. Participe você também dos Encontros de Paz e Vida, às 8 horas da manhã, às 3 horas da tarde e às 7 horas da noite. Comunidade Cristã Paz e Vida, lugar de gente feliz.